Fala pessoal, salve, salve, bem-vindo aqui ao Talk Show do Gui. Gente, ó, 2023 já tá sendo super maravilhoso, tá? No mundo da comunicação, com essa voz esplêndida, tá aqui do meu lado, Tegno Leonardo. Quem sou eu, rapaz? Quem sou eu? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Demorou, né? Mas aconteceu, né? Prazer todo nosso. Te conheci na época que você era repórter, trabalhava de repórter. Isso. Mas conta pra gente aí como foi sua caminhada na comunicação. Cara, na verdade eu comecei com 16 anos no teatro, né? 16 anos fazia teatro na escola. E aí acabava escrevendo muita coisa, desde criança, sempre escrevia muito. E aí depois, com 16, eu fiquei um tempo no teatro, servi o exército. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com evento, comecei a organizar evento, desfile, e só para eu poder apresentar, entendeu? Aí eu fiquei um tempo apresentando e depois trabalhei como locutor de supermercado durante um tempo. Aí sim que eu falo, eu te conheci, eu era locutor na época. Quanto tempo você ficou nesse ramo? Então, na verdade, eu fiquei um ano. A primeira minha experiência, assim, foi um ano. Entrei no supermercado, fiquei um ano como locutor. Aí depois me passaram para fiscal de caixa. Eu acabei saindo da área de locução, mas fiquei também um pouco tempo. Saí, trabalhei em joalheria. Depois eu saí da joalheria também, fiquei um tempo trabalhando de novo no mercado. Trabalhei em outros mercados, trabalhei em muitos mercados em Volta Redonda, 3 ou 4 diferentes. Natural Volta Redonda ou você era do Rio de Janeiro? Onde Não, Volta Redonda, sou de Volta Redonda. Né? E aí depois pintou um convite para fazer 15 anos, eu comecei a fazer e nunca mais parei. Mestre de cerimônia, né? Isso aí. Agora, já entrando desse lado de mestre de cerimônia, como é que é isso, Tegno? Para quem quer adentrar nesse mundo, e como que é a preparação do mestre de cerimônia? Na verdade, assim, eu fujo um pouco do estereótipo normal, né, do mestre de cerimônia, porque o mestre de cerimônia ele é um pouco mais, não é essa palavra que eu quero dizer, ele acaba fazendo um trabalho mais discreto, ele não aparece muito. Eu tenho essa linha também, dependendo do evento, mas em 15 anos de formatura, a gente acaba sendo um pouco mais, acaba aparecendo um pouco mais. Você acaba tendo um pouco mais de holofote em cima de você. Num evento corporativo, você fica mais restrito no púlpito e tal. Então, eu gosto muito de trabalhar com microfone sem fio, que aí eu fico mais à vontade com a debutante e tal. E, assim, o mestre de cerimônia, na verdade, o ideal é que sempre siga um roteiro, né? Sim. Eu sempre cito muito formatura, que é uma coisa assim, você sempre segue um roteiro, mas à medida que você vai se acostumando, vai aperfeiçoando, você vai se soltando mais, e aí cada um tem seu estilo, né? Cada um tem um estilo diferente. Como a saudação do mestre de cerimônia, ele que conduz todo evento? Na verdade, o mestre de cerimônia ele é responsável por toda a condução do evento. Às vezes as pessoas confundem muito mestre de cerimônia com cerimonialista, que são nomes bem parecidos, mas são funções totalmente diferentes. O mestre de cerimônia é o que apresenta e a cerimonialista organiza. E às vezes as pessoas me procuram para ser cerimonialista. Não é minha praia. Eu indico uma amiga ou amigo que trabalha com isso. Mas o mestre de cerimônia ele faz toda a condução do evento, né? Desde o boa noite até o boa noite final. E fica assim horas e horas lá. Tem cerimônias que cada uma, assim, é bem diferente. Eu já vi muito que chama pra valsa, homenagem, lê alguma coisa que eles escrevem. Colação de grau, normalmente é em média de 2 horas. Às vezes tem colação de grau que chega a 3 horas. 3 horas de pé, passando todo o roteiro, chamando as pessoas para pegar o diploma, homenagem, esse tipo de coisa. 15 anos é uma apresentação minha, dura 30 minutos, mais ou menos, em média. E um casamento também, uma cerimônia, uma celebração de casamento. Agora, no baile, a gente tem... depende muito de quantos formandos são. A gente chama todos os formandos, eles vêm, faz a valsa, faz o brinde, faz a foto oficial. E sempre tem questão que chama banda pra tocar também no baile. Isso, aí logo depois tem as atrações que a gente anuncia. Mas é bem bacana, eu gosto de todos os segmentos, eu gosto. E dessa aí, você marcou a sua vida algo dessa carreira sua? Ou algo que te deixou mais emocionado? Alguma cerimônia, alguma festa? Então... Que você parou, chorou e falou, cara, eu vou continuar. Sempre eu penso isso, né? Eu hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda muito movimentada. Então tem gente que me contrata hoje para fazer 15 anos, daqui a 2 anos. 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. E muitas vezes eu vou trabalhar e eu já recebi pelo meu trabalho.
E eu vejo que eu gosto de fazer por causa disso, que eu vou com a maior felicidade do mundo. Enquanto tem algumas pessoas, eu já recebi isso ano passado, estou aqui hoje trabalhando, eu tenho uma sensação diferente. Cara, então assim, é porque talvez não gosta, né? Eu gosto muito do que eu faço, então toda cerimônia para mim é diferente. Seja colação de grau, seja um 15 anos, seja um casamento, seja um evento corporativo. Eu sempre tenho uma emoção diferente. É isso que me faz continuar. Você sempre procura se inovar ali também. Tipo assim, não quer ficar, como que se diz? Na mesmice. Você sempre bota algo novo ali. Eu já vi muito trabalho seu também. Eu acho interessante quando você fazia um pouco no Mistura VIP, se eu não me lembro. Isso. Fazia mais um entretenimento, né? Essa questão do... Você busca sair da rotina nessa pegada. Tem que sair do quadrado. Eu sempre falo assim, quando eu pego um roteiro, eu leio e eu vejo coisas que eu posso fazer ali, que eu vou trazer o público para mim. Porque eu acho que o ideal do mestre de cerimônia, o apresentador, de um modo geral, ele tem que ganhar o público. Senão não adianta. Então assim, porque se o cara tomar uma vaia aí de 1000 pessoas, ele não volta no palco nunca mais, difícil. Volta sim, mas fica traumatizado. Então eu tenho muito cuidado com isso. Então o objetivo sempre é ganhar o público o mais rápido possível. Então às vezes eu pego um roteiro muito maçante, muito cansativo, e aí eu faço aquilo que o cliente quer, botando um dinamismo. Botando uma coisa mais dinâmica, mais gostosa de ouvir. E aí no final, muitas vezes o cliente acaba agradecendo. Pô, legal, ficou muito mais bacana assim. E a gente tenta... E hoje essa agência é sua? Você é dono? Não, então, hoje eu não tenho a marca, né, meu nome, né, Tegno Leonardo e tal. Eu não tenho uma agência, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho o cara que faz as minhas artes, que é do marketing. Como a gente está lançando um podcast agora, mais no final do mês, eu tenho uma equipe que trabalhou em cima da logo, em cima das postagens que eu faço. Trouxe... eu trouxe um brindezinho aí para você. Aqui, ó. Cara, muito bem feito, maior carinho. Bonitinho, né? Dá para usar aí nos dias de sol. Tegno Leonardo. Eu costumo deixar com as debutantes, né, de presente e tal. Tem uma garrafinha também, uma garrafinha acabou. Vamos colocar aqui já de uma vez para ficar legal na entrevista. Eu trouxe um para você e um pro teu pai aí. Pronto. Um boné aí, ó. Isso aqui já está disponível no seu blog? Você tem algum blog onde você anuncia? Não. Isso aí, na verdade, eu só faço para brinde, para presentear. Tem um monte de gente que fala, pô, você não quer vender? Não vou vender, vou dar de presente. Então, é uma lembrancinha só. Tem uma garrafinha também bem bonitinha, mas que acabou, a gente fez uma quantidade, acabou. E eu o pessoal da sua equipe mesmo que faz esse trabalho. Isso, o pessoal que cria para mim e a gente manda rodar. E tá dando certo. Aí tem alguém que fica no Instagram, que cuida das minhas postagens. De vez em quando o Fábio puxa minha orelha porque eu posto uma coisa política. Você não é muito chegado nessa praia, não, né? Não. Eu gosto de brincar com qualquer situação, assim. Desde que mantendo a seriedade. Claro. Então, assim, eu sempre acho que a gente pode deixar as coisas um pouco mais leves. Então, quando teve essa guerra política e Lula, Bolsonaro... Nem Jesus foi perfeito, ninguém vai ser perfeito. Não vai. Eu fazia uma piada com cada um. Como é que era isso aí? A piada? Porque assim, às vezes o Bolsonaro é uma piada pronta. O Lula também. Mas então assim, às vezes você pegava um comentário do cara e você postava. Aí o pessoal, você é petista. Aí no dia seguinte eu postava alguma coisa do Lula. Aí, você é bolsominion. Então deixei eles na dúvida. Não, e eles não estão satisfeitos. Se você não for a favor de ambos, é filha da puta do mesmo jeito. Agora, tem que escolher um lado. O seu mundo na televisão, você também se expõe muito bem na TV, cara. Como que foi isso? Pô, obrigado. Foi através das artes cênicas também? O teatro ajuda muito. Mas sua primeira experiência foi nos eventos, né? Na locução, eventos. Isso. E como foi na televisão? Na televisão foi o seguinte, eu já estava fazendo alguns 15 anos, algumas coisas e tal. E o meu irmão... Ele pegou uma ideia de um amigo de montar um programa, na época chamava Roteiro. E aí ele conversando com esse amigo, ele falou, vamos fazer um programa pra gente vender num preço popular, para que todo mundo possa anunciar. E aí esse amigo falou, beleza, mas um só apresentar fica ruim, vamos chamar mais um. Aí meu irmão falou, então, eu tenho meu irmão que trabalha com isso. Aí a gente se conheceu, começamos a apresentar, deu super certo. Ficamos um tempo, aí depois o programa acabou, aí veio um outro programa, mudou de nome. Aí eu dei o nome de Mistura VIP,
que é um programa que misturava tudo. A gente Você que idealizou o nome ali? O nome foi criação minha. Aí ficou Mistura VIP, aí ficou um tempão Mistura VIP no ar. Depois entraram outros apresentadores, aí o programa passou para outras pessoas, eu já saí. E aí eu tive a oportunidade para trabalhar no programa do Taí. Fiquei lá, acho que uns 2 anos no Taí, como repórter externo, né, viajando muito, conheci a região toda aí praticamente. Fiz muitas matérias com a Verre, que é minha amiga cinegrafista aí que trabalhava comigo. E aí depois do Taí, veio a oportunidade para apresentar o Sucap. Sim. Que aí eu fiquei 1 ano e meio também, aí saí de férias e pretende voltar agora no próximo ano e a gente está aguardando aí na geladeira. O Sucap vejo muitos ganhadores felizes do sorteio. Agora o Mistura VIP, o que eu me recordo, né? Eu até ria pra caramba. Como que era assim a frequência de vocês do programa, assim? Como que era a demanda? Eu lembro que vocês viajavam, entrevistava dono de fazendas. A gente viajava muito. Eu fiz o festival gastronômico em Macaé, festival gastronômico em Penedo. Tanto que eu conheço todos os restaurantes de Penedo, porque a gente teve que visitar um por um, mostrar os pratos e tal. Fizemos isso em Macaé, Búzios, Petrópolis, a região toda aqui. Então, assim, quando a gente levava até o lojista, ele passava pra gente a ideia do comércio dele, a gente ia na loja, entrevistava e rolava legal. Já fazia venda ali mesmo, ou não? Muitas vezes a gente chegava numa cidade e que a gente ia filmar, por exemplo, com um lojista que já estava certo, e dali o amigo via e já queria que fosse na loja dele, e assim a gente ia fazendo. Agora, você já passando essas aventuras aí, ou certo um cagaço ou algo engraçado já, pra contar? Já, cara. A gente tem muito, né? Tem muito. Mas que eu me lembro muito, eu fui gravar numa cidade chamada Cebolas. Você tava em qual programa? Distrito, tava no Taí. No Taí. A gente foi gravar numa cidade e a gente não chegava nunca. E tava só eu e a cinegrafista e a gasolina acabando. Foi mais cagaço do que engraçado. Gasolina acabando, a gente com fome, querendo ir no banheiro e não chegava nunca. A gente rodou muito. E é um pouco depois de Paraíba do Sul, é no miolo ali, tem um lance com Tiradentes e tal. E o medo de ver alguém assaltado? Cara, loucura. No meio do mato, não chegava nunca. E assim, acontece porque a gente tá na rua, a gente tá pra isso. Mas sempre tive assistência do pessoal da Band e tal, nunca tivemos problema. E o mais assim, que foi interessante, uma vez a gente foi pra Macaé e em 2 dias, nós gravamos 11 matérias. Caramba! Foi a vez que a gente mais trabalhou. Então, assim, um calorão, a gente querendo curtir praia. Vocês chegaram de manhã e foi embora só à noite, né? Em 2 dias nós gravamos 11 matérias. Ficamos lá 3 dias nesse hotel. E aí, praticamente um dia, foi mais ou menos 1 dia e meio para gravar. Não chegou nem 2 dias. 11 matérias. Foi muito corrido. Saía de um lugar e ia pro outro, mas a gente veio com muito material. Não, vida isso é de bacana. Repórter, eu imagino. Pô. Tem sempre as pessoas, às vezes, que não querem imagem, outros que chegam aí. Eu tenho medo de ser assaltado na rua, né? Já tem várias imagens de repórter, felizmente ocorrem, ainda mais no Rio de Janeiro. Um dia eu ia fazer uma matéria em São João de Meriti, meu Deus do céu. Lá tem lugar que é bem puxado. Agora na Sucap, aí como que é a demanda lá? Então, o Sucap ele veio com sempre essa proposta, né, esqueci o nome agora que fala. São prêmios maravilhosos, veja carro, moto. Eu jogo, nunca ganho. Acaba sendo beneficente, né? É um trabalho que parte da renda vai para alguma instituição para poder ajudar. Então é muito bacana por causa disso, porque além da gente premiar as pessoas que compram, a gente consegue ajudar muitas famílias através dessa renda. Sim, que bacana. É destinada para essa empresa. Por exemplo, para essa instituição. O Sucap ajudava sempre a PADEF. Então liberava uma renda todo mensal, se eu não me engano, para a PADEF de tudo que era vendido, de todos os títulos que eram vendidos. E aí a gente tinha um sorteio no domingo, e aí uma coisa assim que eu sempre gosto de deixar claro, não tem nada de errado, não tem como ter. Tem uma equipe Vocês muito fazem grande. ao vivo ali. É ao vivo, tem uma equipe muito grande de inteligência, né, de TI lá que movimenta tudo. Não tem como ter nada escondido. Então é muito lícito, é muito correto.
E aí a gente premiou muitas pessoas. Aqui mesmo no teu bairro, a gente, sei lá, teve uns 3 ou 4 carros zero aqui. Então assim, a gente vinha entregar o carro, vinha entregar o prêmio, você conhecia a pessoa, você entrevistava a pessoa. E foi muito legal mesmo. Aí você já tá há quanto tempo já nessa... Sucape ficou 1 ano e meio. E aí deu uma parada, porque é normal, porque faz temporada. E a gente estava com a ideia com uma proposta, né, aguardando para voltar agora no fim do ano. Mas eu acredito que se retornar mesmo, porque a televisão muda muitas coisas, né? Provavelmente volte depois do carnaval, eu acredito que é isso. Você já tá com expectativa já? A gente fica sempre na expectativa, né, de voltar. Quem gosta, você faz televisão, teatro, você faz... depois você não quer parar, né? Você quer sempre ter a oportunidade de estar fazendo. Já assistiu onde? Gacemes? Gacemes, com o Lúcio Roriz. Cheguei a fazer aula com o Bernardo Maurício. Bernardo faleceu há pouco tempo, é gente boa demais. Eu fiz com o Lúcio Roriz, né? Que também era amigo dele e tal. Mas tem muita gente boa aí na região. Já chegou a fazer peças já? Já fiz algumas antes do Lúcio, antes do Gacemes. No colégio eu fiz muita peça. Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo você imaginar, a gente tinha uma história diferente. Tem propaganda que você fazia no Dia dos Pais. Eu lembro que você fazia, não sei se era Arquitelar o nome do programa. Era um programa de arquiteto que eu fazia lá com o pessoal do Shopping do Mármore. E depois passou a ser um quadro na internet, porque o Arquitelar, ele entrou como um quadro no Mistura VIP. Então ele tinha um tempo no Mistura VIP em que a gente mostrava os arquitetos e visitava as obras e tal. Depois ele passou para a internet. Aí nós continuamos junto na internet. Depois eu tive outros projetos, o Thiago e a Fernanda também, e a gente acabou seguindo cada um caminho, mas o trabalho deles lá era maravilhoso, é muito legal. Foi um tempo bem bacana também, aprendi muita coisa. Show de bola. Agora, conta aí a história do podcast. Já tem algo em pauta já, entrevistas? Sim, o podcast, na verdade, o estúdio já está pronto. Hoje em dia é mais videocast, a gente que usa a palavra podcast. Verdade. A gente tá bem... chama Papo com o Mestre, né? Eu vi um canal do Mestre que tinha lançado. Isso, a gente lançou o canal do Mestre para dar dicas de evento e tal, mas acabou que a agenda apertou muito, até veio o Sucape na época, eu não consegui dar continuidade, mas a gente lançou o Papo com o Mestre, já tem perfil no Instagram, quem quiser seguir lá pode seguir, já tem o canal também, onde vai ser exibido, e a ideia é ser toda terça-feira, 8 da noite. Vai ser ao vivo, 1 hora, 2 horas, depende do convidado que vai estar. E depois, durante a semana, a gente vai lançar os cortes aí. Mas a gente está com a ideia de lançar, de estrear até final de setembro. Dos apresentadores é só você ou terá mais gente, componentes ali? Não, só eu. Por isso que é só Papo com o Mestre. Entendi. O Mestre. É só eu. Mas eu quero levar a galera toda da região lá, pô. Levar você lá também, levar uma hora certa. Com certeza, vamos lá. Você é do mundo da música também, tá? Você não, canta? Não canto essa nada. Voz sua você não canta? Todo mundo me pergunta, porra, se eu tivesse... Todo mundo fala, porra, tivesse uma voz igual a sua, eu ia cantar. Cara, eu queria ter o dom de cantar. Algumas coisas eu canto. Eu consigo cantar algumas coisas. Qual algumas coisas? Manda uma palhinha. Não, palhinha não. Não, morro de vergonha. O pessoal quer ver. Não, algumas coisas eu canto, mas eu consigo ser afinado e tudo. Só que não dá para eu ter um repertório muito vasto por causa do grave, né, cara? Então minha voz é bem grave, então é difícil cantar. Lembra mais, ia ficar bom no repertório de Tim Maia, né? Eu gosto de Tim Maia, eu gosto de Lulu Santos, gosto de Elvis, gosto de cantar Elvis quando eu tô sozinho também, para ninguém ver. Mas eu consigo me afinar ali, consigo me adequar ali. Eu também sou muito fã. A gente falou de podcast hoje em dia, né? Os mais novos. Quando eu falo para você, né, que a gente assiste aqueles programas do passado, eu acho que sente muito uma carência dessa galera do humor também, Cacete e Planeta. Sim. Que pra mim o podcast era, não sei se você recorda, era a mesma coisa do formato do programa da Gabi. Sim. Era uma mesa, um de frente pro outro. É, isso mesmo. E como que você vê hoje em dia o mundo do podcast? Cara, tipo assim, uma coisa eu tava até reparando outro dia, hoje é muito fácil, pra você ter uma ideia como é que o negócio viralizou tanto, que hoje as pessoas constroem um estúdio para alugar esse estúdio para que qualquer pessoa use para fazer um podcast. Beleza, é uma fonte de renda também e tal, não sei o quê. E não é fácil, que às vezes as pessoas falam, é só fazer pergunta. Olha a diferença do comunicador com a pessoa, igual você tem história. Totalmente. Então, o que acontece hoje, qualquer pessoa que desponta um pouquinho no segmento, ela monta um podcast para falar daquele segmento. Então, só que isso é passageiro, porque muitas vezes a pessoa não é da comunicação. Então vai chegar uma hora que ela satura e não quer mais aquilo ali. Sim. E o podcast que eu estou fazendo é uma coisa que eu quero fazer para Tem um roteiro específico ou um papo mais livre?
vai ser um papo mais livre. Eu vou puxar alguns temas, mas a ideia é deixar bem livre mesmo. Eu não quero, por exemplo, nem formular a pergunta. Acho que o ideal é você bater um papo e a pessoa vai entrando no teu ritmo, quando você vê, já está rolando normal. Então, eu vejo que o podcast hoje, quem trabalha só com isso, tem uma galera muito boa que faz exatamente isso, porque é da comunicação. Sim. Então, esse cara não vai parar de fazer. Agora, tem uma galera que vai lá, aluga um estúdio, vou fazer um podcast aqui. Daqui a pouco para, porque não é da comunicação. Então, eu vejo uma coisa bem ampla, é verdade. Há a diferença de você fazer pergunta e de você entrar, assim, conversar sentir o que o telespectador quer. Exatamente. Quando a gente fazia o SUCAP e eu ia entrevistar os ganhadores, a Alissa, que apresentava comigo, ela sempre falou isso. E ela é muito boa. Ela é muito boa profissional. É uma pessoa assim, maravilhosa, uma amiga que eu fiz para a vida. E aprendi muito com ela profissionalmente. Ela tem muita bagagem, trabalhou em Globo, trabalhou em outras emissoras. E ela falava comigo, Tegner, eu vejo você entrevistando os ganhadores, você faz uma coisa que até hoje eu não consigo fazer. Você, de alguma forma, consegue arrancar das pessoas as histórias que eles talvez não queriam nem falar ali. E assim, tudo numa boa, conversando, trocando ideia, a pergunta certa na hora certa. Ela me mostrou isso e eu não tinha percebido. E aí eu fui olhar e falei, pois é verdade. As nossas entrevistas são bem diferentes, né? Então, eu vi que eu tinha essa facilidade mesmo. Então, por isso que eu acho que o podcast acho que vai rolar legal. E vamos trazer uma galera da região. Mas é só o podcast? Você quer fazer matérias na rua também? Não. Só o podcast. Somente chega podcast, de rua. Né? Já tá enjoado. Rua já basta os fins de semana, né, cara? Eu tô sempre viajando, tô sempre na estrada. É evento aqui, é São Paulo, é Rio, é Resende. Então, já dá para cansar. Referência para você de criança assim, que te inspirou na carreira, você tem alguém? Cara, eu não tenho referência para fazer igual. Isso eu nunca tive. Eu sempre quis fazer diferente. Mas eu sempre gostei muito da forma de comunicar do Luciano Huck. Mas na época, eu já conheci ele já adulto. Então, eu não posso dizer nem que eu vi uma referência lá. Silvio Santos, para mim, um grande comunicador. Para todos nós, né? É um grande comunicador. Só que, assim, eu, quando criança, via ele trabalhando e, achava o máximo. Achava que tinha uma facilidade muito grande de falar com as pessoas. E quando eu fui começando a entrar no mundo da comunicação, eu fui vendo que ele era realmente o cara. Falei, o cara se comunica muito bem. E aí, depois, o tempo foi passando, eu via a naturalidade com que o Luciano Huck apresenta. E eu gosto disso, isso me atrai. Isso aí. E o Luciano Huck, eu vejo uma coisa que é igual você fala, sentia as pessoas. Quando ele fazia o quadro Lata Velha, ele olhava as histórias da família, conhecia as pessoas na rua. Ele sei lá, eu acho uma forma de afeto dele o que ele fazia. Ele tem uma facilidade muito grande, né, de comunicar. E eu acho assim, cara, eu sempre vejo isso. Eu nunca gostei de ver na comunicação. Parece um pouco o seu trabalho na SUCAP, as pessoas que ganham, ajuda as pessoas. Isso aí. A gente conseguiu ajudar muita gente, fora o programa. Porque às vezes você ia numa comunidade para entregar um prêmio para uma pessoa. Daí você olhava em volta, tinham outras pessoas que estavam precisando de ajuda. Eu não tinha condições de dar um prêmio igual para todo mundo. Mas a gente sempre ajudava com uma cesta básica, ajudava com uma grana para terminar uma obra. Pouquinho que dava para a gente fazer. Então isso foi muito gratificante e foi um trabalho muito próspero para mim. O SUCAP foi muito próspero e eu gostei muito, me ensinou muita coisa também. Enfim, mas eu acho que eu estava falando, que eu vejo o comunicador falando, tentando ser mais formal possível, é uma coisa que para mim não rola. Para mim, quanto mais fácil você falar com o público, melhor vai ser a aceitação. Né? E o que você vê hoje em dia, assim, você que já viveu, começou no mercado, né, na locução, como que você vê a falta de patrocínio? É difícil, tem? Cara, patrocínio é um negócio complicado demais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho, eu tenho um café, falar nisso, você tem que ir lá tomar um café. Vamos lá fazer uma matéria no Café do Teg. Tem que ir lá, é um trabalho paralelo. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo, posso dizer assim, que eu consigo patrocinar os meus projetos. Tem a minha namorada agora, vai ser minha esposa daqui a pouco,
Ela também é minha parceira, ela empreende junto comigo, ela está sempre dentro dos meus projetos. Então, hoje eu tenho... E hoje os patrocinadores acabam chegando sem a necessidade de você ter que ir buscar. Sim. Mas eu já tive um momento de ter que ir buscar patrocínio. E não é fácil você convencer as pessoas a acreditarem no teu trabalho. E isso foi no começo, na época que você estava na Band? Foi um pouco antes da Band, foi no começo. Então, assim, eu tinha uma ideia, então eu botava essa ideia no papel e levava, pô, eu preciso de ajuda. E eu tive muita gente que me ajudou, muita gente. E eu sou grato até hoje, inclusive alguns são amigos até hoje. Mas teve muita gente também que bateu a porta. Então, assim, mas eu já esqueci, não guardo isso não. Mas que é difícil, na região é difícil demais. Não, eu vejo que é. É muito difícil. Eu aqui na minha casa, aqui, tem que ser o quarto do Gui. Eu imagino como é que é isso. E uma coisa que eu ia falar com você sobre o que é ser comunicador, a mesma coisa do que é ser locutor, porque as pessoas acham que o locutor é só chegar, essa loja faz barato, e não é isso. Toda loja faz promoção. Eu acho que é o tempo e produto, que é isso que bate no... Como eu já fiz assim, locução de supermercado, de porta de loja, as pessoas estão muito... ninguém quer muito ouvir o que ali dentro do mercado. Porque quer ouvir uma música, ou não quer ouvir nada, porque está ali fazendo compra, vai gastar dinheiro, enfim. Então, assim, eu acho que o comunicador de rua, ele tem que deixar sempre um pouco mais agradável do cliente ouvir. É igual você falou, oferta todo mundo tem, promoção todo mundo tem, mas como que ela é passada? Toda loja faz barato. Como que ela é passada para o público? E tem muita gente que acha que é só pegar alguém, dar um microfone na mão e falar. E pô, acaba se queimando, né? Acaba sendo a propaganda negativa, né? Então, agora até nesses momentos finais, eu vou passar a bola para você. Mas foi rápido já, tranquilo. Foi, aqui é tranquilo, rápido. Mas já conversamos bastante. Agora fala aí quando você voltar de férias, vai ter a Sucap também, né? A gente está na expectativa de voltar, mas também eu não ponho isso no meu calendário. Eu quero que volte, eu gosto do quadro. É bom. Eu não coloco no meu calendário porque não depende só de mim. O que depende só de mim são os 15 anos, que a agenda está cheia, graças a Deus, casamento. Formatura começa agora em novembro. Quero mandar um beijo pro pessoal da Viva, que é uma empresa de formatura aqui, que eu sou o número 1, graças a Deus. Se não me engano, acho que a mesma faz a Unifor, né? Também, Unifor, depende, né? Depende muito da turma. Então a gente começa a temporada de formatura agora, meados de outubro, e vai até dezembro. Tem muita coisa aí, depois dá uma paradinha e volta final de janeiro, fevereiro. Então formatura é uma coisa que eu adoro fazer também, e é muito compromisso, muito tempo rodando muito à noite, madrugada, é cansativo, mas e o podcast já está para sair, né? O podcast, se Deus quiser, sai no final de setembro, no mais tardar, início de outubro, mas disso não passa. Mas quando você já está formado, já tem a conta no YouTube já? Já tá no YouTube, canal do Mestre, procura lá. Tá na descrição aí. O Instagram a gente nem está divulgando muito, mas é Papo com o Mestre, não tem jeito, e facinho, não tem jeito de não encontrar. Você vai achar lá facinho, Papo com o Mestre, segue lá para ter todas as informações aí. E agora também os seus eventos que você divulga, passa a sua agenda e o contato também, para quem quiser contratar o seu serviço. Isso. Meu Instagram é @tecnoleonardooficial. Meu telefone é 2457. Só chamar lá que a gente responde no automático. Meu escritório é 24 horas aí. E o que você tem a falar para os locutores, quem quer entrar nesse mundo da comunicação? Isso. Seja você mesmo, seja autêntico, tenha o seu perfil, não se deixe corromper por querer copiar alguém, porque as pessoas gostam daquilo que é exclusivo. Ninguém gosta de cópia de nada. Então seja você mesmo, faça o seu trabalho, tente cada vez mais se aprimorar, entenda o que o seu público quer ouvir de você, que você vai fazer sucesso de alguma forma, e principalmente, acredite naquilo que você faz. Seja o seu maior incentivador, que uma hora você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Conselho de quem sabe de televisão e paciência, né? Que não adianta não ter paciência que um dia chega lá. Isso aí. Tem que acreditar. É isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal. Vai no canal do Tegno também, que é o podcast do Mestre, né? Papo com o Mestre. Papo com o Mestre. Já estou ansioso para assistir. É isso aí. Dá um like e curte a fanpage do Mestre, ó. Tá lá, ó, tá disponível também. Vai estar disponível no podcast. Vai estar também. Quem for lá vai ganhar uma canequinha também. E se você puder fazer uma visita no meu café,
Café do Mestre fica na rua 535, número 455, aterrado, é na rua exatamente atrás do SESI, atrás da delegacia, na rua da Câmara, ali é na rua de trás, exatamente atrás do SESI, Café do Mestre. Aparece lá pra gente tomar um café. E em breve vai ter happy hour também, até 10 da noite aí, bem bacana. É isso aí, eu vou lá pra curtir, hein? Isso aí. Pô, muito obrigado pela sua presença aí. Volte mais vezes. Eu que agradeço, irmão. Desculpa a demora. Nada. Mas a agenda tava meio agarrada, mas hoje a gente encontrou um tempinho aqui. Hoje mesmo, daqui a pouco eu vou ter compromisso também. Isso aí. Obrigadão pela moral. Junto, cara. Valeu? Que isso, eu aprendi muito com você. abraço. Eu lembro que quando Que eu comecei a ser locutor, eu te pedi as coisas, como é que faz? Aí você me viu no centro de Volta Redonda. Sim, várias vezes trabalhando, isso aí. E Continua hoje no caminho. também estou aí, que me inspirou também na minha carreira aí. Muito obrigado por você atender meu convite. Eu que te agradeço, pô. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal.